O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou nessa semana de um encontro virtual realizado pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, para debater temas relacionados à segurança das eleições, sistema democrático brasileiro e o papel da imprensa em plataformas digitais no combate às fake news. Durante o debate, o ministro disse que a ABI será muito bem-vinda para integrar o Observatório de Fiscalização das Eleições. Barroso também destacou que a liberdade de expressão e de imprensa é um pressuposto muito importante da democracia, mas que atualmente o ódio, a mentira, a desinformação e as teorias conspiratórias comprometem um outro elemento decisivo das democracias, que é o debate público de qualidade. Em junho desse ano, o presidente da associação, Paulo Jerônimo, divulgou uma carta ofensiva destinada ao presidente Jair Bolsonaro, onde pede sua renúncia. Jerônimo escreveu o seguinte, aspas, descontrolado, perturbado, louco, exaltado, irritadiço, irracível, amalucado, alucinado, desvairado, enlouquecido, tresloucado. Qualquer uma destas expressões poderia ser usada para classificar o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Jerônimo termina a carta com os seguintes dizeres. Diante desse quadro, com a autoridade de seus 113 anos de luta pela democracia, a ABI reitera sua posição a favor do impeachment do presidente e reafirma que, decididamente, ele não tem condições de governar o Brasil. Outra solução, até melhor, porque mais rápida, seria que ele se retirasse voluntariamente. Então, renuncie, presidente. Vamos assistir a um trecho dessa sessão com a participação, então, do ministro Barroso. Aprendemos a ter uma visão quase libertária em relação à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, porque isso fazia parte da agenda da nossa geração e é um pressuposto muito importante da democracia. Então, esse é um prato da balança. O grande problema é que o ódio, a mentira, a desinformação e as teorias conspiratórias, elas comprometem um outro elemento decisivo das democracias, que é o debate público de qualidade, que é as pessoas poderem participar tendo recebido as informações adequadas para formarem as suas opiniões sobre os diferentes temas. Portanto, nós temos que equacionar, preservar a liberdade de expressão, mas enfrentar essas campanhas que mais recentemente incorporaram ataques às instituições para que elas não derrotem a democracia e a própria liberdade de expressão. De modo que eu acho que nós vamos precisar, sim, de legislação estatal. Acho que o Congresso vai ter que atuar nessa matéria. Acho que nós precisamos de autorregulação e uma atuação proativa das redes sociais, das plataformas tecnológicas, tanto controle de comportamentos, um controle de conteúdo com critérios transparentes, e as plataformas, elas acabam ganhando mais, porque, infelizmente, esse é o estágio da condição humana, o ódio, a mentira, a truculência, as teorias conspiratórias trazem mais engajamento do que o discurso racional, do que o discurso lógico de coisas plausíveis. E como esses acessos são monetizados e a publicidade é em função da quantidade de acessos, eles acabam lucrando com o ódio, com a desinformação. Portanto, há uma campanha. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesse evento promovido pela Associação Brasileira de Imprensa. Começo com você, Ana, que nos dias das declarações. Bom, é engraçado que uma das pessoas que fazia parte dessa live aí, o ministro falou de ataques, de ódio, mentira, truculência. E uma dessas pessoas dessa live aí já abusou de tudo isso aqui contra o meu nome, contra a minha pessoa. Ataque, ódio, mentira, truculência. Então, eu penso se o ministro não estaria falando para essa pessoa aí que estava participando da mesma live do ministro, né? Porque essa pessoa, que eu até me nego a falar o nome, tá ali, vocês voltem ali e vocês vão ver quem é que estava ali participando da live. É uma pessoa que adora ir para as redes sociais e atacar de graça e destilar o ódio de graça. Há pessoas que não compartilham do mesmo pensamento político, ideológico, ofendem mulheres,
né? Colocam aí todos os nomes impublicáveis, inclusive, espalham mentiras, é truculento. Então, será que o ministro estava falando para um dos participantes ali? E o perigo, essa palavra autorregulação, né? O perigo da autorregulação, a gente vê que tudo tem um contexto muito conectado. Autorregulação, controle social, passaporte da vacina, o judiciário ativista dizendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer, legislando. E, na verdade, essa autorregulação que o ministro pede é porque ficou muito óbvio, né, desde 2018, o nojo, não tem outra palavra, que os moradores das Torres de Marfim têm do povo falando de política, do povo se envolvendo com política, do povo se apaixonando com política, do povo sabendo a escalação do STF, da CPI, do Senado, da CCJ, das comissões e não sabe a escalação da seleção de futebol. O povo se apaixonou por política e isso está incomodando muito os moradores das Torres de Marfim. A verdade é essa, autorregulação, controle social, porque o povo brasileiro resolveu tomar, aí Supremo é o povo, né? Foi o que a gente mais viu também em cartazes, nas manifestações do 7 de setembro, e isso incomoda muito. O poder que emana do povo, que está na nossa Constituição, incomoda demais. 2 minutos, Fiuza. Não, é isso aí, 19h50 é o que eu falei do Bernardinho, 19h50... Barroso, palestra de Barroso falando de democracia. Então, esse é o nosso Bernardinho dizendo, sobe mais 20 vezes essa arquibancada aí, que eu quero ver a sua tenacidade. Vamos lá, 1, 2, 3, a gente chega lá. O ministro Barroso, ele vive num universo, hoje ele vive num universo paralelo, né? Ele está falando sobre racionalidade, né? Ele tem cismou com esse negócio de iluminismo, né? Alguém falou para ele, olha, os iluministas, né, assim, tinham uma é tudo estética, né? Então vou posar aqui de um iluminista, um erudito, meio barroco, né? E bom, ele considera o médium João de Deus, né, que foi preso por condutas que a gente nem precisa descrever aqui, ele considera transcendental. Veja onde foi parar o iluminismo. Veja que o iluminismo, se depender do ministro Luiz Roberto Barroso, está a pé, né? Procurem a racionalidade, as referências racionais nesse personagem desconectado da realidade, né? Que vive... E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse momento, a gente está enguiçado nessa historinha desses pavões aí posando diante de bolsonarismo, não sei o quê, mas isso vai passar. Essa conjuntura passa. Para onde vai, eu não sei, mas ela passa. E vai ficar o ridículo desses personagens, né? Então, um homem que está na máxima corte judiciária, a quem chegam processos fundamentais para o interesse da sociedade, fazendo esse tipo de palestra colegial, e se referindo de uma maneira indireta e cifrada, mas completamente desrespeitosa ao povo, essa campanha aí de ódio, ele está falando do 7 de setembro. O refúgio desses ridículos personagens é tratar a vontade da população, é tratar a manifestação de uma coletividade legítima e livre como golpe, como onda de ódio. Ou seja, é um discurso que não cabe nem numa palestra, né? É uma penúria intelectual. Isso é uma penúria, é uma indigência intelectual, né? E, então, às 7h53, eu já subi a arquibancada 30 vezes aqui, mostrei a minha tenacidade, sextou. Boa, 2 minutos, Zé. Essa fala, eu espero que a Ana não esteja falando da Cristina Serra. Cristina Serra não faria isso, né? Então sobrou muito pouca gente ali para saber quem é o seu detrator. Essa fala do Barroso, ele exagera no uso da palavra controle, né? É muito uso da palavra controle. Mas eu queria fazer uma nova abordagem. É a seguinte,
O presidente Jair Bolsonaro manda ao Congresso Nacional projetos, faz definições e tem as respostas. Aí todo mundo diz, foi uma derrota. Não, ele colocou o debate e isso é muito importante. E todo mundo discutiu. Então todo mundo achou que ele perdeu essa história do voto impresso, do voto em papel. Nada, ele ganhou. Depois dessa defesa, ele foi derrotado no Congresso Nacional, mas ficou o debate na sociedade e para sempre. E um debate apurado. Então, a partir de agora, todos estarão de olho. O Tribunal Superior Eleitoral abriu muito mais para a fiscalização e participação dos partidos políticos. Colocou as Forças Armadas na comissão para avaliar e ir lá no TSE, ver como é que é a urna eletrônica. Agora, chama a ABI. Quanto mais gente, melhor. Isso é bom, isso é positivo e resultado exatamente desse debate nacional sobre o voto impresso. E é por isso que eu digo que ele não foi derrotado, porque plantou a semente e criou um debate necessário. 2 minutos, Augusto. Olha, essa figura aí cujo nome a Ana Paula não citou, nem eu vou citar, porque não merece, é o mesmo de quem eu já andei falando aí quando ele atacou o programa. Ele realmente não admite que se pense de modo diferente do dele, né? E é tão sábio que eu estava procurando aqui o ano da eleição, não sei se foi em 84 ou 87, mas quando o Paulo Maluf disputou a eleição no segundo turno com o Eduardo Suplicy, prefeito de São Paulo. Ele juntou os intelectuais amigos, né, quase todos filiados ao Partidão, que era um partido aí mais domesticado que as plateias do Lula. Ele juntou para apoiar quem? Num manifesto que ele assinou, Paulo Maluf. E explica lá por quê. Quer dizer, ele está sempre tão certo que apoiou o Paulo Maluf. Aí você vai me dizer, não, mas deveria apoiar o Eduardo Suplicy? Está aí uma eleição perfeita para não votar em nenhum. Perfeita, é o quadro perfeito. Isso justifica a abstenção, voto em branco, voto nulo e tal. Ele apoiou o Paulo Maluf. E ele é o que diz, nesse manifesto somos 70%. São 103, segundo o Guilherme, né? Ele fez esse manifesto e disse, não, o Sérgio Moro não pode assinar. Quer dizer, em favor da democracia. Quer dizer, é um sujeito que sabe, né? Sabe respeitar o convívio dos contrários. É um intolerante, completamente incompetente. Né? Você pega a curva da carreira dele e parece a curva de Israel quando a Covid caiu ali. É um negócio vertical, incompetente. E repito que já fui convidado para substituí-lo na direção da revista Playboy e da revista Placar, porque ele estava ameaçando fechar literalmente as revistas. Tá, não aceitei e ainda recomendei que ele fosse mantido ali, porque eu tenho pena. Tinha, né? Agora ele fica aí falando das pessoas. Quem conhece, tá? Entra naquela, né? O sonho de quem conhece é comprar pelo que vale e ver essa figura e vender pelo preço que ele acha que vale. Aí você ficaria no lucro qualquer que fosse a oferta. Então não merece ter o nome citado, todo mundo vai saber quem é. E é bom ele ficar sabendo que bateu, levou. Aqui, sem que se cite o nome, porque ele está em busca da audiência, que deixou de ter, porque começou na Globo e hoje está numa TV aí de sindicatos, metalúrgicos, sei lá. Está numa boquinha qualquer, né? Entrevistou o Lula e não fez uma única, na prisão, não fez uma única pergunta sobre a ladroagem que o Lula praticou. Nenhuma. Então é cúmplice de ladrões, nada mais que isso.